Então vamos dar início aí à segunda parte da disciplina, falar um pouquinho sobre transistor, como é que funciona essas junções PNP, NPN que os colegas comentaram, e como é que funciona também o transistor de junção, o transistor de efeito de campo, que são os FETs, né? Field Effect Transistor. Eu não tinha achado quando eu fui fazer a aula, né? Quando eu tava fazendo a aula, não tinha achado essa simulação aqui. E eu acho que os colegas também não tinham achado, senão iam ter colocado na apresentação, porque são muito boas. Vamos dar um play aqui, ó. Esse transistor aqui é um transistor é um TJB, transistor de junção bipolar. Vocês estão vendo aí, né? Eu nem perguntei se estão vendo. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo, né? Tá, beleza. Vamos dar um play aqui. Fazendo propaganda em plena aula de telefone, mas tudo bem. Então ele quer mostrar aqui que ó, um chip de um celular tem 2 bilhões de transistores. Então vocês têm uma noção aí, né? É uma loucura, né? O que se consegue hoje aí chegar em termos de capacidade de processamento. Isso só é possível, né? Pela quantidade, né? Pela forma geométrica, né? Pelo funcionamento do transistor. Por isso que se consegue reduzir tanto em relação à válvula, né? Aí aqui ele dá um exemplo aqui, mais ou menos, de uma aplicação, né? Áudio e som, né? Mas não é o foco da disciplina aqui. O foco é entender atomicamente o que acontece, tá? Vocês vão ter 13 disciplinas aí de dispositivos, 1, 2 e 3, que vocês vão estar vendo sobre a parte matemática, né? Como é que a gente aplica o transistor matematicamente. Então, só deixa eu fechar aqui umas abas que tá cheio de aba aqui. Então aqui é o silício, né? O material de silício. Não me pergunte porque eles colocaram essa carinha aí, tá? Mas tudo bem. Ele tem aí 4 elétrons na camada de valência, né? 4 elétrons livres, né? Em dispositivos... Não, Cristiano. Válvula, vocês não vão ver em lugar nenhum mais, tá? Válvula já saiu do mercado aí, na verdade é mais na história, né? Por isso que eu pedi para os colegas aí até trazer um pouco de história, que eles acabaram comentando sobre as válvulas, sobre que se iniciou, né, com a válvula, e hoje a gente tem aí... Existem algumas aplicações, né, mas essa válvula aí que é usada em áudio, né, ela tem um funcionamento um pouco diferente, né, dessas aí do início aí dos anos 20, ali, anos 30. Tá? É uma aplicação um pouco diferente. Mas fica uma dica aí, tá, Cristiano? Eu vou pensar aí na próxima vez que eu ministrar essa disciplina, de repente eu fale alguma coisa de válvula. Eu vou ver se eu deixo algum material aí para vocês também, tá? Um PDF, alguma coisa nesse sentido aí, de válvula. Mas mas questão de, assim, de disciplina mesmo, vocês não vão ver mais válvula, né? Vocês vão ver transistor ou TJB ou MOSFET, né? Aí depende da potência aí, para altas potências são utilizados os MOSFETs, certo? Mas vamos ver aqui mais ou menos como é que funciona, né? Então, numa ligação aí de um material de silício puro, uma ligação pura, né? Se tem aí que a ligação é perfeita, né? Eles ficam presos, né, pela ligação ali. E quando é quando é feita uma dopagem, certo? Ou seja, colocado uma impureza, essas carinhas estão demais. Ai, ai, ai. Aí quando é colocado uma impureza, né, pessoal? Vai ter ali, no caso, uma impureza que foi colocada ali primeiramente,
foi um elétron, foi uma impureza que tinha 5 elétrons na última camada, né? Agora ele vai colocar uma impureza onde se tem 3 elétrons na última camada e né, aí ocorre as lacunas, né? Então, o material tipo P, né? Uma dopagem aí, material tipo P. E podem ver que essa lacuna ela vai se locomovendo, né? Porque na verdade não é a lacuna que se locomove, mas sim o elétron. Mas o elétron sai de uma posição, ele deixa um espaço vazio para ocupar uma outra posição vazia. Então a gente diz, né, que os portadores de cargas positivos se locomovem, o que não é verdade, né? Como os colegas também falaram nas apresentações, o que se locomove são os elétrons, né? Mas o efeito é semelhante a como se tivesse uma lacuna se movimentando. E aqui a gente vai ver, né, a gente tem aqui um material tipo N, tipo NPN, né? É uma junção NPN. E eu vou ter aqui duas baterias, né, conectadas aqui no sistema, né, essa placa aqui, essa junção NPN ou PNP. E a gente vai ver como que isso ocorre, né, como que dá esse efeito. A gente já pode de antemão já perceber que aqui eu tenho uma conexão dessa bateria aqui base emissor, certo? E aqui eu tenho coletor emissor, certo? Essa bateria aqui está conectada no coletor e no emissor. Então vamos ver como é que isso funciona, né? Primeiramente aí a gente volta lá para a teoria do diodo, certo? Onde a gente tem aí a gente coloca dois materiais dopados com impurezas diferentes, né? Um material tipo P dopado com uma impureza que tem menos elétrons, né? Que tem lacunas, e um material tipo N que tem uma dopagem de um material que tem mais elétrons, né? Que faz ligação e fica sobrando elétrons. E aí se tem essa migração ali perto dessa barreira, perto dessa fronteira, tem a migração dos elétrons do material dopado negativamente para o material dopado positivamente, ou seja, uma migração dos elétrons do material tipo N para os para as lacunas do material tipo P, certo? E essa migração ocorre, né, até que se gere uma barreira de depressão, né, onde as cargas mais distantes não conseguem enxergar as lacunas, né, que estão do outro lado da barreira. E para o material de silício, essa barreira aí, ela para poder quebrar essa barreira, eu tenho que injetar uma tensão de no mínimo 0,7 volts. Reparem que se eu conecto o lado positivo da bateria no lado negativo, no material tipo N, essa bateria, né, vai estar puxando cargas, né? Entendam e vejam aqui que tudo que a gente está falando aqui é sentido real da corrente, né? Desde a segunda aula, da primeira aula que eu venho falando sobre isso, aqui na disciplina a gente sempre considera o sentido real para nós poder entender o funcionamento, o sentido real de circulação de corrente, certo? Então, o lado positivo é o lado que tem menos cargas, né? Tem menos elétrons. Por isso que ele vai estar atraindo, né? Ele vai atrair as minhas cargas do material tipo N, certo? E o lado negativo, onde eu tenho um excesso de elétrons, certo? Lado negativo da bateria, ele vai atrair as lacunas, ou na verdade, ele vai afastar os elétrons que estão mais próximos do polo negativo. E esse efeito, né, é a mesma coisa que falar, né? Ele inversamente significa dizer que as lacunas estarão mais próximas do polo negativo. E esse efeito vai fazer que a camada, a região ali, aquela barreira de depressão, se alargue, né? Ela aumente e fazendo então com que esse material aí, esse diodo, não conduza corrente elétrica. Então quer dizer o quê? Que ele quer dizer que ele está polarizado reversamente.
Agora, quando se vira a bateria, eu empurro as lacunas para a barreira, né? Porque o lado positivo, que é o lado tipo P, que tem lacunas, ele está conectado no lado positivo da bateria. Então eu empurro as lacunas, eu forço esse caminho, certo? Eu empurro as lacunas, reduzindo assim a barreira de depressão. Ao invés de eu aumentar ela, eu reduzo, né? E na verdade, o que vai acontecer é que os elétrons vão conseguir migrar, né? Os elétrons que se locomovem, né? Eles vão conseguir migrar para as lacunas e vão fazer exatamente esse movimento aí. Então acho que com essa simulação aí que eu achei aí, depois de procurar bastante na internet, fica bem mais claro de visualizar isso. E eu acho bem importante vocês ter bem claro como é que funciona semicondutor, porque é o que domina a eletrônica, é o que domina toda... Vocês vão passar 3 disciplinas só vendo como é que funciona isso aqui matematicamente. Vocês não vão ver mais como que funciona atomicamente, né? Como é que funciona esse tipo de sistema aqui. Você só vê aqui nessa disciplina, né? A base, assim, na verdade, assim, né? Aqui na materiais elétricos e magnéticos, vai ser a única disciplina que vocês vão estar vendo a nível físico e químico como que todos os equipamentos e dispositivos eletrônicos funcionam. Daqui para frente, né? Depois que acho que Física 3 também é no terceiro semestre, né? Então Física 3 e materiais elétricos vão ser as únicas disciplinas que vão tratar mais fisicamente e quimicamente dos dispositivos, certo? E no restante do curso vocês vão ver somente e exclusivamente, praticamente, falando, só cálculo matemático, explicando esse fenômeno aqui a nível matemático, né? Como que eu utilizo isso aqui na engenharia, tá? Então, por isso que eu acho importante nós ver bem isso aqui. Quando eu fiz, não foi bem claro, não ficou claro isso aqui para mim, tá? De como que funcionava semicondutor. E é os dispositivos aí mais revolucionários que se teve aí na nossa área. Então, agora a gente está falando de um transistor, né? A gente estava aqui no... A gente estava falando aqui do... Aqui é diodo, tá? E agora aqui a gente passou para transistor, certo? Agora nós estamos falando de um transistor de junção bipolar, um TJB. Tá? Vejam, eu tenho aqui um material tipo P, aqui esse aqui é um PNP, né? Ó, P, ó, PN, NP, então não, desculpa, é um material NPN. A camada do meio aqui é a região onde eu tenho lacunas, certo? É um material polarizado positivamente, né? Dopado com uma substância, com uma impureza que deixa lacunas, né? E aqui nas extremidades eu tenho um material polarizado negativamente, ou seja, uma impureza que vai deixar cargas livres ali circulando. Então percebam que não, independentemente de como eu conecto a bateria, eu não tenho condução, certo? Viu que ele fez uma troca aqui, ó, ele tava, o positivo aqui estava nesse lado mais negativo. Porém, como essa camada aqui do meio ela não permite a condução, né? Vamos fazer uma análise aqui, ó. O lado positivo ele está conectado a esse material tipo N, certo? É NPN, tipo N. Então aqui tem cargas, né? Tem cargas. Essa bateria vai fazer o quê? Vai fazer com que essas cargas aqui tendem ao quê? Tendem a vir para essa região aqui, né? Vir para essa região. Na região P, né? Onde eu tenho lacunas. Né? Ele vai meio que forçar. Porém, agora aqui eu não tenho mais lacunas, certo? Lacunas que vão se aproximar
desse polo negativo aqui. Eu tenho elétrons aqui também, eu tenho cargas livres. Então, essas cargas livres aqui vão se opor a essa movimentação aqui, certo? Essas cargas livres aqui vão se opor, vão ir de encontro a esse movimento que está ocorrendo aqui e não permitindo de nenhuma maneira que se conduza a corrente elétrica do emissor, do coletor para o emissor, né? Ou do emissor para o coletor, certo? Então ele faz esse teste, né? Ele mostra que não importa como que tu liga a bateria nessa junção aqui NPN, eu não vou conseguir ter corrente elétrica. Agora, né, o que ele fez? Ele aplicou uma bateria, né, aplicou uma tensão no terminal, entre os terminais da minha base aqui, né, do meu material tipo P e o meu coletor, o meu emissor. Ele colocou uma bateria conectada entre o meu material tipo P, que é a minha base, a base do transistor, e o meu emissor. Agora vejam o que vai acontecer aqui. Ó, primeiramente, o positivo está do lado direito, certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai empurrar essas lacunas. Empurrar essas lacunas aqui. E vai fazer com que os elétrons aqui se repilam, né? E migrem para essas lacunas aqui. Então, façam esse movimento aqui. Tá vendo, ó? Então, vai existir essa migração aí do emissor para a base. Porém, percebam que eu tenho poucas cargas aqui, né? Eu tenho poucas lacunas aqui, certo? E essas lacunas aqui já não estão mais barrando esse movimento de elétrons aqui, uma vez que ela está sendo preenchida por cargas que saem do emissor e vão para a base. Então agora eu consigo ter uma movimentação aqui. Percebam que eu precisei primeiro reduzir a barreira de depressão, certo? Com essa bateria aqui. Essa bateria aqui nada mais é que ela faz com que essa barreira de depressão aqui suma, né? Ela passa a não existir mais, essa barreira de depressão, certo? Então eu vou ter aqui um material, né, totalmente condutor, né? Com cargas livres, né? Conectadas a uma bateria. Por isso que eu tenho agora a movimentação de cargas. Eu não tinha movimentação de cargas antes, porque essa região aqui gera uma barreira de depressão, certo? Uma barreira de depressão aqui, né, nessa extremidade aqui, e outra aqui. Eu tenho duas barreiras de depressão aqui. E quando eu conecto essa bateria, aqui, eu reduzo a minha barreira de depressão, certo? E sem a barreira de depressão eu consigo fazer essa conexão, né? Consigo conectar aqui. E os elétrons aqui vêm para esse ponto mais positivo aqui, né? E saem daqui, né? E se repelem aqui, né? Então vejam aí como é que fica mais claro de enxergar, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, perguntem alguma coisa, que eu não sei se vocês estão entendendo mesmo. Isso seria um exemplo de amplificador, exatamente. Então, com uma pequena corrente aqui na base, eu consigo deslocar um monte de cargas aqui entre o emissor e o coletor. Por isso que o nome é emissor, porque ele emite elétrons e o coletor coleta os elétrons, entendeu? E a base aqui, ó, ela simplesmente está aqui para mim poder fazer o controle, né,
desse caminho aqui entre emissor e coletor. Porque essa base aqui nada mais é que ela introduz aqui uma barreira de depressão, certo? Ela tá gerando uma barreira de depressão aqui no meio desse material. E por isso que eu não consigo ter uma condução, né, do emissor para o coletor sem que eu tenha uma bateria auxiliar aqui, né, uma tensão aqui auxiliar entre a minha base e o emissor. Essa bateria auxiliar vai fazer com que reduza essa barreira de depressão e assim seja possível trafegar elétrons entre o emissor e o coletor. Uma vez que eu não tenho barreira de depressão mais aqui, entendo que isso aqui tudo vira um material com cargas livres. Qual a relação da tensão da base com a tensão do emissor e do coletor? A tensão da base ela tem que ser tal, né, que nem o diodo. Exatamente que nem o diodo. A tensão da base ela tem que ser suficientemente grande, né, a tensão base emissor tem que ser suficientemente grande para que a minha barreira de depressão seja nula. Entendo que o diodo ele conduz, ele não é perfeito, ele tem uma certa condução quando a minha barreira de depressão ela é pequena, entendeu? Eu tenho uma certa fuga de elétrons, mas ela é pequena. A amplificação ocorre, né, a partir que eu tenho a minha barreira de depressão vencida. Quanto maior for a tensão base emissor, quanto maior for a corrente base emissor, maior será o tráfego, né, a passagem de corrente entre o emissor e o coletor, até que chega numa saturação, né? Vai chegar num ponto de saturação onde eu não vou ter mais aí um aumento, uma amplificação proporcional aí dos elétrons que saem do emissor para o coletor, aumentando a minha tensão de base. Talvez agora fique um pouco vago demais para vocês vão ver mais isso aqui. E, na verdade, vocês vão ver um monte disso aqui em dispositivos, né? Dispositivos eletrônicos. 1, 2 e 3. E espero que vocês lembrem dessa matéria aqui, né? Que a gente tentou explicar um pouco aí como que funciona isso aí. Mas nada mais é que a gente aplicar uma tensão entre a base e o emissor, reduzindo a barreira de depressão, tá? Forçando um caminho ali entre emissor e base, né? E ao mesmo tempo aí eu vou ter cargas aí livres, né? Que não vão conseguir, não vão percorrer o caminho base emissor e vão percorrer o caminho base coletor, certo? Então vocês podem ver que se eu conectar uma carga no emissor do meu transistor, eu vou ter que ela vai fazer parte do circuito da base, certo? Ela vai ter uma tensão ali limitada à tensão da base. E se eu conectar uma carga no coletor, né, entre o emissor e o coletor, eu vou ter aí a tensão aplicada na carga dependente desse valor aqui dessa bateria aqui. A tensão da base é medida em volts, igual aquela tabela que o senhor mostrou na aula de semicondutores. Isso a tensão da base é medida em eletronvolts. Então, para mim poder fazer que isso aqui conduza, eu preciso ter 0,7 volts, no mínimo, na base, para que comece a ter amplificação, né? Comece a ter para que comece a ter locomoção, movimentação de cargas entre o emissor e o coletor. Vejam que a corrente do emissor é bem menor que a corrente que vem do coletor, né? Certo? Percebam isso, né? Percebam que a corrente emissor-coletor é muito maior, tem muito mais cargas circulando entre emissor e coletor do que as cargas que circulam entre emissor e base. Isso tem a ver com a quantidade de lacunas, né? É propositalmente pensado isso.
Esse material aqui do meio, né, nessa barreira aqui, esse material tipo E, tipo P aqui no meio, que tem lacunas, ele é propositalmente menor, né? Ele é propositalmente menor. Essa relação aí, ela vai ditar quanto que esse transistor vai amplificar o sinal entre o emissor e o coletor. Eu tenho uma corrente bem menor na base, gerando uma corrente bem maior entre o emissor e o coletor. E ele encapsulado, né, pessoal? Ele se torna aí esse carinha aí que você já deve, quem fez curso técnico já viu, né? Quem é que fez curso técnico aí mesmo? Já deve ter visto aí, já deve ter utilizado esse transistor aí. Bem clássico, né? O TJB. Clássico aí. Alguém já viu aí transistor alguma vez? Já fez algum cálculo de transistor? Ó, aqui vocês podem ver ó, que na medida que é feito, que é aumentada a tensão aqui, né? Aqui eu tô medindo a corrente, né? Ó, vejam que precisa passar de um certo valor, ó, para que comece a ter condução. É a mesma coisa no diodo, ó. Ele não tá zerado aqui. Podem ver o que não tá zerado, né? Tá aqui, mais ou menos aqui seria 0,7 para silício, né? 0,7 volts. Então ele não começa do zero a conduzir já. A partir de um certo valor que ele começa a conduzir. Ó, é isso que ele tá querendo mostrar aqui, ó. Ó, ele tá trabalhando como chave, ó. Uma chave que abre e fecha, tá vendo? E agora a gente vai ver como é que funciona o MOSFET, que tá aqui também, ó. Que foi o grupo aí do Luiz Matana, Luiz Henrique Matana, que apresentou aí como é que funciona esse cara aqui. Também é silício, né? Mesmo semicondutor. A mesma coisa, né? No momento que ele é dopado, ele começa a conduzir. Ele não conduz, né? Se ele não tem, não passa por um processo de dopagem, né? Ele não vai conduzir, né? Porque ele fica fortemente ligado, né? E quando é feita a dopagem, ele começa a conduzir. Quando é colocado impurezas, né? Ele vai ter elétrons livres aí, né? Que se locomovem de maneira arbitrária. Mesma coisa com lacunas, né? Já falamos sobre isso. E se eu tenho, né, uma quantidade razoável de impurezas, eu vou ter aí uma. Aqui eu tenho funcionamento de um transistor MOSFET, né, ou FET, que é um transistor que ele é chaveado, né, ele é controlado por campo. Eu tenho que aplicar um campo elétrico nele para mim poder fazer condução, né, do dreno, do source para o dreno, do dreno para o source. Tá? Vamos ver mais ou menos como é que funciona isso. Eu tenho duas regiões agora, tá? De material tipo vermelho é tipo N, né? Amarelo é tipo N. Eu tenho duas regiões aqui
de material tipo N, é NPN esse MOSFET aqui, tá? Não é bem NPN, é bom, enfim. Aí na região onde eu tenho semicondutor aqui dopado com impurezas, gerando aqui uma região de cargas elétricas aqui, essa região aqui é altamente dopada, tá? Eu tenho o MOSFET tem mais essa diferença do TJB. No TJB eu tenho que o material em si tem a mesma quantidade proporcional de impurezas, né? O material tipo P tem a mesma quantidade de impurezas que o material tipo N, tá? Só muda o tipo de impureza. Claro que a junção ali P que fica no meio, que a gente viu, né? Essa junção, ela é menor, né? Eu expliquei por que ela é menor, né? Ela é menor. Só que a quantidade de impurezas que tem tanto no material tipo P quanto no material tipo N é a mesma. A quantidade é a mesma. Aqui não. Aqui já não é mais a mesma quantidade. Aqui, na região tipo N, eu tenho aqui uma quantidade muito grande de impurezas. Reparem aqui que eu tenho bastante impureza aqui, tá? Ou seja, eu tenho bastante cargas aqui, livres, né? E aqui eu também tenho bastante cargas livres. E na região tipo P, né, que eu tenho lacunas, eu tenho poucas impurezas. Vejam aqui que eu tenho um espaçamento maior de injeção de impurezas. Podem perceber. Então aqui ele chama, né, que esse material aqui tenha portadores de carga minoritários, né? Que é o que ele quer dizer aqui. Essa região aqui tem baixos portadores de carga, né? Eles são portadores de cargas minoritários, e esses aqui são portadores de cargas majoritárias, porque tem em grande maioria, né? Que é as regiões onde tem mais impurezas. Então o que vai acontecer, né, quando a gente faz essa junção, né, automaticamente se cria barreiras de depressão. No momento que tu coloca esses materiais aí em contato um com o outro, automaticamente se tem essa região de depressão. Podem ver aqui, ó, que já se formou a região de depressão, né, em toda a volta aqui desse material aqui, tipo N, e nesse cara aqui também, né, foi feitas as ligações e se criou regiões de depressão. Então ó, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está conectando a bateria entre esses dois terminais aqui, entre o source e o dreno. Acho que é source e dreno o nome mesmo. O pessoal do grupo aí, de MOSFET, se não me engano, é source e dreno, né? Esse aqui é o source e esse aqui é o dreno. Vamos ver. Então ele está conectando a bateria, né, o polo positivo no dreno aqui, certo? Então ele está aumentando mais a região de depressão. Por quê? Porque esse cara aqui, ele vai puxar elétrons aqui, né? Vai puxar elétrons. E nesse outro caso aqui ele vai estar repelindo, né? O lado negativo aqui vai repelir os elétrons, né? As cargas aqui. Essas cargas vão tentar vencer essa barreira. Por isso que eu fico aqui, né, com uma região aqui com uma depressão menor que essa aqui, né? No momento que eu conecto aí essas cargas, né? Essa bateria. Aí o MOSFET ele tem uma característica que ele tem uma placa, né, e um dielétrico no gate. Vocês vão ver por que agora, né? A única diferença é que ele vai ser conectado, diferentemente de um capacitor, ele só tem uma placa, tá? O gate só tem uma placa,
e o dielétrico. Né? Assim a gente tem o capacitor, certo? Esse é um capacitor. No MOSFET eu tenho somente uma placa que vai conectada ali, ó. É o que vocês estão vendo aí. Eu tenho uma placa e um dielétrico ali, tá? Um material dielétrico. E o que vai acontecer? Na medida que eu vou... eu ligo a bateria, as cargas da placa, elas vão pegar e vão vir para cá. Vão se depositar aqui nessas regiões, né? Vão se depositar aqui nessas lacunas, né? Que eu tenho aqui nesse material tipo P. Eu vou ter um campo elétrico, né? Causado aqui pelo polo positivo aqui, né? Lacunas vão estar se afastando desse ponto aqui e os elétrons aí vão estar vindo para cá, certo? Vão estar tentando vir para cá. Elétrons esses que saíram dessa placa, né? Eles vão tentar se aproximar desse gate, certo? Gerando aí, né, uma outra região de depressão. Então percebam aí que as cargas elas vão ocupar, né, vão ocupar essas lacunas, né? Algumas vão ocupar lacunas e outras cargas vão ficar acumuladas, né? Vão ficar acumuladas aqui no gate. Vejam que esse material aqui ele é propositalmente dopado com poucas impurezas, né? Para que esses elétrons aqui desse circuito não consigam se estabelecer, né, nessas lacunas aqui. Eu tenho mais elétrons do que lacunas, né? Causando aí um acúmulo de cargas aqui nessa região do gate e gerando, né, uma região ali onde eu não tenho nem elétrons e nem lacunas. Ou seja, vão gerar aqui uma região de depressão, onde essa região aqui vai propiciar, né, vai abrir espaço para esse canal aqui do source para o dreno, certo? Porque eu vou ter cargas livres em todo o material agora, né? Vejam que esse material do meio aqui não tem cargas livres por natureza, na verdade ele tem lacunas, né? Ele tem lacunas. E no momento que eu conectei aqui essa bateria, onde esse campo elétrico atraiu os elétrons ali, essa região aqui ficou carregada, certo? Esses elétrons aqui preencheram as lacunas aqui do meio, preencheram as lacunas, e ao mesmo tempo se estabeleceram aqui. Então essa região aqui ficou com cargas livres, né? Essa região aqui. E quando eu conecto agora uma bateria entre o meu source e o dreno, eu vou ter condução de corrente elétrica. Quanto maior for meu gate, quanto maior for... Ó, tá vendo que ele reduziu a bateria? Ele reduziu, né? Ele reduziu e não foi capaz, não foi suficientemente, né? Essa bateria, o campo da bateria não foi suficiente para preencher aquelas lacunas ali e quebrar, romper, né, a região de depressão que tinha aqui, né? Não foi suficiente, né? Ó, percebam, né, que quando a bateria foi menor, né? Ou seja, quando a tensão aplicada ao gate desse MOSFET, desse transistor aqui, ela não for suficientemente grande, ela não vai conseguir atrair elétrons suficientemente, né, que ocupem essas lacunas aqui e rompam essas barreiras de depressão aqui. Então existe um valor ali, um limiar, onde eu vou ter o rompimento daquelas barreiras ali, em virtude que o campo vai ser mais forte e vai conseguir preencher aquelas lacunas e estabelecer cargas, né? Estabelecer cargas nesse caminho aqui, né? Viu que se criou aqui uma região aqui condutora, né?
É uma barreira de depressão aqui, uma região condutora. Então a grande sacada aqui do MOSFET é fazer com que essa região aqui se torne condutiva, né? Essa região aqui. Pessoal, alguma dúvida aí que ficou aí do funcionamento? Isso aqui vocês não vão ver mais no curso, tá? Vão ver muito por cima, assim. Nos livros específicos de engenharia não tem tanto isso aqui. Explica, mas não assim com animação, né? Mais a fundo, né? Uma vez que o foco já não é mais explicar isso aqui, é dar a parte matemática, né? A parte da engenharia mesmo, aplicar isso aqui. Então, se não deu para entender, eu posso explicar de novo. Ficou alguma coisa meio vaga aí? Mas é um processo bem interessante, né? Aqui o MOSFET é até um pouco mais complexo, talvez acho que um pouco mais difícil de entender do que o próprio TJB, né? É um processo complexo aí, mas é o que tem aí de mais revolucionário, dá pra se dizer assim, né? Nos últimos 100 anos aí, os transistores de junção bipolar e os transistores de efeito campo. Aí tá, né? Tudo que a gente comentou aqui é para um tipo só, né? Que é o NPN. O PNP só altera, na verdade, altera a ordem, né? O material aqui é onde era N vai virar P, né? Os dois vão virar P e aqui vai virar um N. Só vai mudar para fazer esse transistor funcionar, só se muda a posição, né? Para te polarizar ele, tu vai ter que fazer o caminho reverso, tu vai ter que reverter a tua bateria e reverter aí o campo é aplicado no gate. Mas o funcionamento é o mesmo, né? Tanto NPN como PNP, a ideia é a mesma. Só que reparem, né, que tanto nesse transistor MOSFET quanto no transistor TJB, o caminho convencional que vocês vão ver daqui para frente vai ser do coletor para o emissor. E vocês vão achar estranho esse nome mesmo, né? Pô, por que a corrente sai do coletor e vai para o emissor? Não deveria ser o contrário. Na verdade, é ao contrário. Só que pelo sentido convencional da corrente elétrica, né? Então vocês vão ver nas próximas disciplinas, único e exclusivamente o caminho da corrente sendo do coletor para o emissor. Mas na verdade é o inverso, tá? Tanto que aqui é o source, né? Source, que é a fonte, né? Onde vai sair os elétrons, né? E vão percorrer esse caminho aqui, né? Essa ponte aqui. E vão ir para o dreno, certo? Mas se vocês olhar, né, no, na simbologia ali do transistor, vocês vão ver que a corrente elétrica circula do dreno para o source. Só esse detalhe aí que vocês têm que se atentar, né? Para não se confundir depois tentando visualizar como é que funciona, tentando lembrar da aula. Lembrem que a gente está falando aqui tudo de sentido real. Inclusive, lá no TJB que a gente viu antes, a corrente lá, deixa eu voltar aqui, a corrente não vai para a base, ela sai da base no NPN. E aqui, vamos ver funcionando já, ó. Ó, tá vendo que aqui a corrente está entrando na base, ó. Isso aqui no sentido convencional é o inverso, tá? Só se atentem a isso aí para vocês ter a ideia, né, de como é que funciona, né? A base está recebendo elétrons aqui, né? Mas na verdade o sentido convencional de um transistor NPN é o contrário, tá? Acho que do que eu queria explicar de transistor era isso, né? A parte de aplicação aí fica para o resto do curso. Mas lembrem aí que aqui a gente está falando de um NPN e a corrente está entrando. Tá vendo aqui a flechinha? A flechinha está dizendo que a corrente sai, ó. Aqui, isso aqui é a simbologia de um transistor NPN. Por que a flechinha está apontando para o emissor se a corrente está entrando?
Porque vocês percebam aqui, ó, percebam que isso aqui é o lado positivo da bateria. Esse aqui é o lado positivo da bateria. Então, o que vai acontecer? Pelo sentido convencional, a corrente sai do positivo, né? Por isso, aqui esse beta aqui, eu ganho desse transistor aqui, dessa junção NPN aqui, eu ganho é mais ou menos 100. Então, com uma corrente de 5 mA, eu vou ter 500 mA circulando entre o emissor e o coletor. E vejam pelo desenho também, ó, vejam pelo desenho. Vou botar o desenho aqui de novo. Ó, o desenho aqui, ó, o coletor está em cima. Então, a fonte CC, os 5 volts, 10 volts, 12 volts, vocês vão sempre ver no coletor. Ele vai estar sempre aqui. E o emissor vai estar conectado ao ground, tá? Ao ground, ao negativo. Certo? Então, percebam aqui que a corrente está entrando no emissor, né? E no desenho aqui, e nas aulas de circuitos, vocês vão ver que a corrente sai do emissor. E isso tem a ver, não esqueçam, tem a ver com o sentido real da corrente, que a gente comentou nas aulas aí. Tem a ver com o sentido real da corrente, não tem a ver com o funcionamento. Querem tentar lembrar, voltem para essa aula aqui, eu vou deixar aí disponibilizado, né? Vai estar no YouTube. Querem tentar lembrar de como é que funciona? Vejam o sentido real. Olhem essa simulação e vejam o sentido real, não o sentido convencional. Certo, pessoal? Então, da parte da transistor era isso aqui. Eu queria mostrar mais umas coisas para vocês. Aquele simulador lá do grupo aí era também uma proposta da aula de hoje. Então a gente viu aí como é que funciona resistor, né? De acordo com... Deixa eu fechar aqui. De acordo com o caminho, né? Eu vou ter uma quantidade específica de cargas, né? Quanto menor for a resistência, maior vai ser a corrente. Então, vejam que aqui, onde eu tenho 100 ohms, a corrente é maior de onde eu tenho 400, né? E aqui também é maior do que onde eu tenho 800. Porém, se eu fechar um curto-circuito, né? Vejam que a corrente nem circula mais aqui, né? Vai ser direto aqui. Porque o curto-circuito, entendam que é um caminho onde não tem resistência nenhuma. E a corrente sempre vai procurar buscar o caminho de menor resistência. Se esse aqui é o caminho onde eu não tenho resistência, toda a minha corrente vai vir para cá. Tá? Capacitor, né? A gente falou de capacitor. Quando eu tenho uma tensão contínua, ele abre, né? Ele carrega por um determinado tempo as placas, né? E depois ele não circula mais corrente elétrica, né? Depois ele está carregado, né? Se tu ligar ele aqui numa chave, né, por exemplo, vocês vão ver que ele circulou corrente até se descarregar. Agora eu carreguei ele de novo, estou carregando na bateria, né? Estou carregando, descarreguei, estou carregando, descarreguei, estou carregando, descarreguei. Tá? Então é assim que funciona um capacitor. Então um capacitor em baixas frequências, quando a frequência é igual a zero, quer dizer que eu tenho uma fonte CC. Quando a frequência é igual a zero, eu tenho uma fonte CC aqui. E numa fonte CC, percebam que ele não conduz corrente, né? Ele abre, ele é como se fosse um circuito aberto. E o indutor é o processo inverso, né? Quando eu tenho uma fonte CC, ele vira um curto-circuito. Ele é um fio, né? Ele vira um curto-circuito. Ele também armazena energia, né? O capacitor, ele armazena energia elétrica através de campo elétrico. E o indutor armazena energia elétrica através de campos magnéticos. Tá? Não esqueçam disso. Da forma como cada um armazena energia. Tá? Aqui eu tenho o indutor descarregando, né? Então a gente viu aí com calma durante a disciplina como que funciona. Vamos ver um outro... Vamos ver aquele filtro lá que o colega também falou. Ó, vamos ver um filtro passa-baixa indutivo. Um filtro passa-baixa, quanto mais baixo a corrente, maior vai ser a tensão que ele deixa passar para cá.
Veja que à medida que eu vou aumentando a minha corrente elétrica, eu vou aumentando a frequência do sinal, a minha reatância indutiva ela aumenta. Então eu tenho praticamente toda a tensão aplicada nos terminais do indutor. Por isso que a minha saída aqui reduz pra caramba, vejam. Porque a minha resistência aqui é muito maior que essa resistência. E eu fico aqui com praticamente 0 volts nesse resistor aqui. Né? Tá vendo que essa saída aqui ela tá medindo a diferença de potencial elétrico aplicado nesse resistor. Por isso que eu tenho, né, em altas frequências, né, porque a reatância indutiva ela é igual a 2πfL, né? 2πfL. Quanto maior for a frequência, maior vai ser essa reatância, que é uma resistência imaginária. Quanto maior for essa resistência imaginária, maior vai ser a queda de tensão em cima dessa resistência imaginária. E menor vai ser a queda de tensão em cima do resistor. Certo? A queda de tensão ela é sempre proporcional às resistências. Quanto maior for a resistência, maior vai ser a queda de tensão. Né? Então aqui por isso que um filtro passa baixa, né, indutivo, ele se caracteriza dessa maneira aqui. Vamos ver um filtro passa baixa capacitivo, também existe. Ó, filtro passa baixa capacitivo. Ó, vejam aqui, ó. Vejam que em baixas frequências ele conduz. Porque em baixas frequências eu tenho uma tensão praticamente CC. Né? Em altas frequências aí eu tenho que a queda de tensão em cima do meu capacitor ela é igual a 1 sobre 2πfc, né? Então quanto maior for a frequência, menor é a minha resistência. Quanto maior for a frequência, menor é a minha resistência. Quando a minha frequência é baixa, eu tenho um circuito aberto, certo? Quando eu conecto esse capacitor aqui numa tensão CC, eu tenho um circuito aberto, que é a mesma coisa que dizer que eu estou conectando esse capacitor a uma tensão alternada com uma frequência baixa. Uma frequência baixa, frequência igual a zero é a mesma coisa que uma fonte CC. Ou frequências próximas de zero, o capacitor vai se comportar praticamente como ele se comporta numa fonte CC. Ou seja, um circuito aberto. E num circuito aberto, eu vou ter, né, que toda a minha saída aqui, ela vai ser a minha tensão de entrada. Certo? Porque aqui está aberto, né? E quando eu aumento a frequência, isso aqui vira um curto-circuito, né? Isso aqui vira um curto-circuito. Isso aqui vira um curto-circuito. Isso aqui vai ser igual a zero, né? Vou ter uma corrente muito baixa aqui, né? A resistência do capacitor para altas frequências é igual a 1 sobre 2πfL. Então, quanto maior for a frequência, menor é a resistência. Então, quanto maior for a frequência, mais ele vai se comportar como sendo um curto-circuito. Certo? Então, são essas características aí do capacitor, indutor, né? Que a gente viu aí. Pessoal, acho que seria mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá? Era mais ou menos isso aí. Espero aí que as aulas tenham sido de grande valia para vocês, tá? Eu tentei me esforçar bastante. Eu sei que eu forcei bastante aí na questão de trabalhos e avaliações, tá? Não fiquem bravos, não fiquem de cara comigo aí, mas a ideia era tentar fazer que vocês aproveitassem ao máximo aí essa disciplina. Eu entendo assim que materiais elétricos é uma disciplina muito importante para o curso de vocês e meio que única. Ela é só 45 horas e ela tem bastante conteúdo para passar, né, se vocês verem aí a fundo. É uma das poucas disciplinas do curso que juntam a parte aí de química, física e já tentando aplicar um pouquinho na engenharia.
tá? Então eu tentei trazer bastante coisa para vocês aí, para vocês fixar bastante. É uma disciplina bastante teórica, mas eu acho que vocês tiveram aí um bom aprendizado, acho que conseguiram absorver bastante aí. Fico feliz aí através dos seminários aí pelo feedback que vocês me deram, tá? Gostei aí do seminário de vocês. Eu vi que vocês se esforçaram pelo relatório também. Então fiquei bem contente, inclusive não vou dar mais nenhum trabalho, né? Porque eu vejo que vocês deram um feedback interessante para mim, tá? Peço desculpas por qualquer mal entendido, se sem querer eu em alguma brincadeira aí acabei ofendendo alguém, tá? Mas fiquei bem contente de ministrar essa aula aí para vocês, tá? Foi a primeira vez que eu dei essa disciplina. Pena aí não poder estar na sala de aula conversando um pouco mais, né? Um pouco mais pessoalmente. Aqui fica uma coisa muito impessoal, mas eu acho que foi bem válido aí. Eu acredito assim que muito mais vale vocês terem o diploma, muito mais vale você estar com o entendimento da engenharia, porque depois vocês vão se formar, vocês vão ver que a única coisa que vai contar mesmo é o que vocês aprenderam, não o diploma de vocês. Claro que se formar numa federal sempre é um diferencial, mas foquem em ter assim, um entendimento das coisas. Guardem os cadernos, não queimem, tá? Eu sei que é uma tentação muito grande no final do semestre, queimar caderno. Não façam isso, porque talvez vocês sejam os próximos professores da UFSM ou de alguma outra instituição. E acreditem, vocês vão usar o material que vocês guardaram. Ter um caderno de vocês, de uma disciplina que vocês vão ministrar aula, é muito bom. Porque tem um processo que acontece que é quando vocês olhem uma coisa que vocês anotaram, vocês se colocam no momento que vocês estavam anotando e lembram, isso aqui foi assim, o professor falou isso, lembro que vocês meio que fazem uma releitura do momento exato que vocês estavam aprendendo aquilo ali. Diferente de que quando vocês pegam um material pronto, um PDF pronto de alguma coisa, né? Não dá o mesmo efeito, né? Então, guardem o material de vocês, não só para quem quer dar aula, quem quer ser professor, guardem também para fazer concurso, tá? Vai ser muito mais fácil aprender com o material de vocês, tá? Porque, eu já esqueci tudo, isso aí é meio que relativo. Tu esquece, sim, eu sei que vocês esquecem, mas vocês dando uma revisada no material de vocês vão aprender muito mais rápido do que revisando o material de uma outra pessoa. Isso aí, por experiência própria, eu posso dizer para vocês. Então, guardem aí tudo que vocês tiver, tá? Principalmente a partir do quinto semestre, tá? Principalmente. Mas matérias que não são do quinto, que eu acho que são bem interessantes, que é Física 3, tá? E materiais elétricos. Eu não sei se tem alguma coisa de circuitos também. Mas do quinto em diante é só matéria específica, somente matéria específica do curso. Então, tentem guardar bastante coisa aí. Enfim, pessoal, não sei se alguém tem alguma coisa para falar, né? Alguma coisa para dar de dica aí. Tô aberto aí, quem quiser dar falar o que achou da disciplina, achou que foi muito maçante, não foi? Fiquem à vontade, querem mandar para mim depois um e-mail, pode mandar, desabafando, me xingando. Fiquem à vontade. Por último, pessoal, eu queria deixar para vocês uma dica aí, né? Já que vocês estão iniciando o curso, às vezes é difícil de se organizar. Tem um aplicativo bem interessante de gestão de atividades, não sei se alguém usa algum aplicativo. Tem vários, né? Tem Trello, tem Evernote, mas tem um que eu descobri há pouco tempo aí, que eu estou usando bastante agora, que é o Notion. Não sei se vocês conhecem. Alguém ouviu falar já? É um aplicativo é bem completo, assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem lá, tá? Vocês podem gerenciar a vida pessoal de vocês, podem gerenciar a vida profissional, podem gerenciar os hábitos,
Assim, tudo. Vocês podem gerenciar tudo. Eu vou abrir aqui para vocês dar uma olhada, que eu acho que é bem válido isso aqui, tá? Ele é bem completo mesmo. Ah, deixa eu ver aqui que eu vou poder. É que tem muita coisa pessoal aqui, mas eu quero mostrar alguma coisa para vocês aqui. Para vocês verem como é que funciona isso aqui. Isso é, Cristiano, é Notion, o nome desse aplicativo é o Notion. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, tá? Ah, deixa eu só mostrar para vocês aqui como é que funciona isso aqui. Se usar no meio da faculdade, acho que tem umas vantagens a mais no Notion. Acho que sim, acho que eu consigo usar um plano mais. Eu tô testando isso aí ainda. Eu tô já pensando em usar na empresa também, já tô usando na empresa. E eu tô. Tá aparecendo na tela aí pra vocês? Acho que tá aparecendo, né? Então esse aqui é o Notion, né? Pra quem não conhece. Ele é um aplicativo, assim, ele é bem genérico, tá? Ele vem vazio, aí vocês vão fazendo, vocês vão criando aí conforme a demanda de vocês, tá? Ah, por exemplo, aqui eu abri para vocês uma tela aqui do dia, né? Então eu tenho um monitoramento aí de horas que eu durmo, né? Podem ver que hoje eu dormi pouco. Eu venho dormindo pouco, né? Não venho dormindo muito mais. Então vocês conseguem monitorar, claro que vocês têm que estar sempre fazendo. Vocês têm que estar sempre abastecendo, né? Mas imaginem aí como se fosse aí um gerenciamento aí de atividades aí gerais aí da vida de vocês, tá? Vocês vão ter aí aí vocês podem gerenciar o que vocês quiserem, né? Ele é bem visual, né? Então aqui eu tenho meus hábitos, né? Eu caí um pouco aí semana passada eu acabei viajando com a empresa, acabei me perdendo em alguns hábitos, né? Eu tenho alguns hábitos meus aí. Hoje eu nem consegui fazer ainda o gerenciamento disso aqui, né? Por exemplo, se eu marcar aqui um hábito, né? Ele já automaticamente ele vai computando, né? Os hábitos, né? Então eu tenho alguns hábitos aí matinais aí, enfim, tá? Vocês vão colocando da maneira que vocês achar melhor. Aí tem tarefas, né? Kanban, isso aqui funciona como Kanban, não sei se conhecem esse tipo de, de gerenciamento de tarefas, né? Aí cada tarefa vocês podem estar linkando com algum projeto, né? Ele é bem amplo mesmo, tá, pessoal? Bem amplo mesmo isso aqui. Existe a pessoa, né, que tá no caso aqui, esse Notion aqui eu uso eu e minha esposa. Então tem tarefas que ela que executa, né? Então ela coloca o nome dela, aqui tá eu. Então tem tarefas. Aqui eu dividi, né? Eu fiz é o mesmo banco de dados para mais um tipo de tarefa, tá? Aqui eu só coloco tarefas pessoais minhas, aqui algumas tarefas da família, e aqui tarefas de negócios gerais, né? E aqui tarefas da empresa, né? Então consegue separar bem isso aqui. Tem um calendário aqui dentro também, né? Um calendário das tarefas que estão em aberto para fazer, certo? Tu pode fazer um planejamento de tarefas, né? Primeiramente tu faz um planejamento, tu pode planejar, né? Um dia antes, uma semana antes, um mês antes, tu pode planejar. Aí tu cria uma tarefa aqui, por exemplo, ir comprar, por exemplo, uma tarefa familiar. Tu colocaria assim, ir no mercado, sei lá. Aí vocês colocam aqui, vocês podem estar linkando isso aí com algum tipo de projeto, né? Não vou colocar aqui. Aí o calendário também, aí os projetos de vocês, né? Quais são os projetos pessoais de vocês, né?
Então eu tenho alguns aqui em andamentos, né? Professor substituto, tirar resultados experimentais do mestrado. Então tu consegue fazer tem umas views bem bacanas, né, de tudo isso. Tu consegue ter uma timeline de como é que tá os projetos, tá? Quando é que vai comer, quando que termina cada projeto, né? Projetos familiares, né? A gente tem vários projetos familiares aqui, tem mais coisas que eu tenho que colocar aqui ainda, né? Uma timeline dos projetos, negócios, né? Projetos que tem a ver com negócios, né? Então a gente tem alguns projetos aí. Ele é bem amplo, pessoal, bem amplo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, tá? Eu faço também controle financeiro dentro do Notion, né? Vocês podem estar fazendo também controle financeiro de receita, investimento, despesas. É de tudo, pessoal. É bem assim, amplo, né? Então, eu não vou abrir essas partes aqui, né? Só queria mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Vocês podem estar iniciando aí. Ele tem assim como filosofia aquele pensamento sistêmico, né? De você estar primeiro definindo aí quais são os objetivos de vocês, como pilares, né? Deixa eu ver aqui, por exemplo, painéis aqui, por exemplo, vocês vão aqui em central, pilares. Vocês definem aí alguns pilares que vocês imaginam assim, pô, eu quero seguir mais ou menos essa linha, eu quero ser uma pessoa mais ou menos assim, assim, assada. Então vocês definem quais são os pilares que vocês querem seguir, tá? Coloquem, ele é bem visual mesmo, vocês podem botar figura, podem botar o que vocês quiserem. Então vocês definem os pilares, em cima dos pilares de vocês vão estar, vocês podem definir alguns objetivos conceituais, tá? Que, digamos, seriam um nível abaixo de pilares, né? Onde vocês vão linkar, né? Cada objetivo conceitual vocês vão estar linkando, né? Com o pilar, né? E dos objetivos conceituais vocês podem criar os objetivos metrificados, ou seja, objetivos que vocês podem estar, digamos, podem que vai ter um início e vai ter um fim, né? Que vão ter a ver com os objetivos conceituais. Então vocês criam esses objetivos metrificados, e nos objetivos metrificados vocês criam os projetos de vocês, né? Em cima dos objetivos. O que eu tenho que fazer para me atingir aquele objetivo metrificado lá, certo? Então vocês vão criando um pensamento sistêmico que não sei se vocês costumam ler bastante sobre pensamento sistêmico, mas é a melhor maneira que vocês vão ter de poder atingir o objetivo de vocês, tá? Vocês ter uma tarefa que vai estar conectado com um projeto, que vai estar conectado com um objetivo metrificado, que vai estar conectado com um conceito, né, objetivos conceituais, que vai estar conectado com um pilar, né, que é o que vocês imaginam que seja a melhor versão de vocês, tá? Tem mais coisa aqui, né? Avaliações, né? Vocês podem fazer avaliações semanais, né? Meses, trimestres, né? Então, vai ter uma avaliação semanal, né? Vocês podem avaliar, fazer um link com o mês que vocês estão, a qual mês aquela semana pertence, né? Então, naquela semana ali vocês podem estar colocando alguns objetivos, né? E aí vocês podem estar criando, né? Dentro de cada semana ali, criar uma página, né? E colocar quais são os pontos fortes da semana, pontos fracos, conquistas, descobertas, né? Então é um gerenciamento que eu não tinha visto ainda em nenhum tipo de aplicativo, né? Tem o Evernote, que é mais para tarefas, né? Não sei se alguém conhece, é muito bom também, mas tão assim, geral assim, né? Eu não tinha visto ainda. Não sei se vocês conheciam isso aqui. Só queria mostrar, assim, eu acho que para quem está iniciando o curso, ter, assim, um gerenciamento, assim, das atividades, né? Eu acho interessante. É um aplicativo novo, acho que é do 2016, 2017, que foi lançado. Não tem em português ainda, só tem em inglês, tá? Mas é muito interessante. Pessoal, eu vou deixar para vocês semana que vem aí um material de materiais piezoelétricos que faltou, mas eu vou dar uma folga para vocês aí, tá? Tô liberando vocês. Não vamos mais ter aula a partir de hoje. Então eu vou deixar esse material de materiais piezoelétricos ali disponível, né? Um PDF.
Mas a gente hoje encerra aí as nossas atividades. Foi um prazer ser professor de vocês. Para quem está indo pro quarto semestre, talvez a gente se encontre por lá, que eu vou ministrar aparentemente eletromagnetismo. Não sei, eu sei que tem 2 turmas aí, né? Quem é que tá indo pro quarto semestre aí que vai, só pra mim ter uma noção, quem é que vai continuar comigo aí. Então vamos se ver por lá. Muito provavelmente eu vou ficar com o Eletromag. Conversão 1 e 2 não vai ser mais comigo, tá? Vai ser com outro professor. Então eu não vou ver vocês em conversão 1. É uma pena aí, não sei quais são os alunos que estão indo para conversão 1. Não vamos se ver por lá. Mas eu vou estar ministrando uma disciplina do 6º semestre, que é análise de microcontroladores. Então a gente vai, de repente no 6º a gente se encontra de novo. Certo, pessoal? Então, boas férias para vocês. As aulas vão voltar, acho que dia 12 de abril, foi o que me passaram. E referente a informações ao primeiro semestre de 2021, eu acredito que vai ser ainda via rede, tá? Foi me passado isso. A princípio vai ser todo semestre via rede. Presenças, eu vou ajeitar lá quem ficou com falta das presenças lá, eu vou colocar eu vou colocar presente lá, tá? Vou acertar isso aí para que vocês não tenham reprovação por frequência, tá? Claro que se alguém aí ficou não apresentou o seminário, acho que tem um colega só que não apresentou, enfim, não vai ter muito o que fazer. Mas seria isso, tá, pessoal? Semestre que vem, aparentemente foi o que me passaram, não vai ser presencial ainda, tá? Ainda não. Talvez algumas disciplinas práticas possa ter alguma coisa de presencial, mas ainda está sendo estudado isso aí. As aulas começam dia 12 de abril, vão ter aí um tempo para dar uma folga, né? As notas aí, só a partir do dia 12 que eu vou conseguir postar tudo lá no portal. Pois é, mas não é só, Ingrid, em relação ao prefeito, né? Tem a ver também com a UFSM, né? Porque vem alunos de lugares diferentes, né? Talvez aqui na turma, não sei quantos por cento são de Cachoeira. Então, eu acredito que vai continuar desse jeito aí, mais meio ano. Tá? Vai depender também muita coisa pode mudar, né, pessoal? Pode ser que acelere a questão das vacinas, pode ser que tenha aí uma crescente aí, e chegue março, chegue abril ali, já esteja todo mundo vacinado. Pode ser que sim, mas não sei como é que vai ficar isso aí. Certo, pessoal? Um abraço para todo mundo aí, boas férias, bom descanso, tá? Para quem for fazer Eletromag, nos encontramos no semestre que vem, certo? Para quem não for fazer, acredito que no 6º semestre vou me pegar também ali. Deixa eu ver qual é que é a matéria certinho. No 6º semestre, análise de sistemas lógicos programáveis. Então, se eu não estiver no 5º com vocês, eu vou voltar no 6º, tá? Certo, pessoal? Um abraço para todo mundo aí. Boas festas, quem vai pra praia aí, quem vai fazer o pular um carnaval aí. Descansem bastante aí, tá? Terminem, finalizem aí o resto do semestre. Continuem se dedicando e nos encontramos aí no semestre que vem, para quem continuar sendo meu aluno. Um abraço, pessoal. Até mais. Feito, professor. Um abraço.